E aí, beleza? Se você é fã de Pânico, fica ligado nesse vídeo, porque eu vou falar tudo que a gente já sabe sobre a possível sequência Pânico 5. Mais ou menos uma semana atrás, Neve Campbell, a estrela principal da franquia Pânico, que interpreta Sidney Prescott, deu uma entrevista falando que está em negociações para um retorno para esse novo filme. Em 2011 foi lançado o último filme da franquia Pânico, foi Pânico 4, e durante a divulgação, o diretor dos filmes, Wes Craven, junto com o roteirista Kevin Williamson, falaram que eles já tinham Pânico 5 e 6 em stand-by, estava só esperando ver como que Pânico 4 ia se comportar na bilheteria. Porém, nos Estados Unidos o filme não foi um sucesso estrondoso, mas também não foi um fracasso, mas foi meio que, eles esperavam mais. O filme fez um pouco mais que 38 milhões de dólares. Com essa bilheteria que não era esperada, os projetos acabaram ficando de lado. Em 2013, a Neve Campbell deu uma entrevista para o Collider e falou que achava que não ia rolar um novo filme da franquia Pânico. Porém, se alguém conversasse com ela estava disposta a negociar, que é o que aconteceu agora praticamente 7 anos depois. Ela revelou que está em negociações para voltar. Já tinha saído alguma notícia antes falando que talvez a história dessa vez se entrasse na Gale Weathers, a personagem interpretada pela Courtney Cox. E o David Arquette, que interpretava o policial Dewey, ano passado deu uma entrevista para o Movie Web e falou que não sabia de nada concreto, mas também estaria disposto a negociar um retorno aí para o novo filme. Mas uma coisa que foi pontuada pelo David Arquette ano passado e também pela Neve Campbell esse ano é que o legado do Wes Craven fosse respeitado. O Wes Craven é o diretor de todos os filmes da franquia Pânico e é uma lenda do terror na história de Hollywood. Ele foi o cara que criou, por exemplo, A Hora do Pesadelo e Criaturas Atrás das Paredes, para você ter uma ideia. Ele é o cara que criou Freddy Krueger, nada mais, nada menos. Ele era um cara realmente visionário, então tem essa preocupação de que não seja uma sequência mal feita, com um roteiro ruim e mal dirigida. Porém, Neve Campbell falou que gostou do modo como o filme está sendo tratado nessas conversas que ela anda tendo. Então ela deu a entender que ela está gostando do caminho que está tomando essa negociação. Então, pelo menos, essas são as notícias que a gente tem sobre o trio de protagonistas, de como eles poderiam voltar e se eles vão voltar ou não. Bom, sobre o filme, vale a pena fazer um Pânico 5? É óbvio que tem que ter um bom roteiro. O primeiro Pânico, quando estreou lá atrás, deu uma renovada no gênero de terror. Ele veio com estilo slasher movie, mas com uma pegada diferente. Aquela coisa de quem é o assassino, uma coisa pautada mais no real, porque os filmes do final dos anos 80 e do começo dos anos 90 eram aqueles filmes um pouco já repetitivos, previsíveis, que o assassino nunca morre, é meio que imortal. Então o Pânico veio pra dar um refresh aí nesse gênero, que também acabou influenciando muito o futuro do cinema nesse quesito. Tanto que veio, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana, assim como um monte de outros filmes que seguiam a mesma linha de terror. Então, para você que já assistiu os filmes Pânico, sabe que eles meio que satirizam, dão risada do próprio gênero, e eles brincam com as regras do terror. Então seria muito interessante ver hoje em dia como que essas regras se atualizariam, como que eles iriam abordar isso. A gente tem filmes do diretor, por exemplo, Jordan Peele, que é o Corra, o Nós, do Ari Aster, o Midsommar, o Hereditário, e também filmes como o Babadook, A Bruxa, que tem toda uma pegada diferente. Então isso pode trazer uma mistura interessante para Pânico 5. Como a gente não teve sinopse revelada, confirmação de nenhum ator no elenco, a gente não sabe se na verdade vai ser um Pânico 5, efetivamente uma sequência de Pânico 4, ou se vai ser uma nova história completamente diferente. Lá em 2011, quando tinha aqueles projetos de Pânico 5 e 6, a ideia era iniciar uma nova trilogia focando nos sobreviventes de Pânico 4. Bom, fato é que se eles estão abordando a Neve Campbell, tudo indica que isso vai ser uma sequência, por mais que tenha um foco diferente. O Kevin Williamson, que era o roteirista dos outros filmes, também muito famoso por roteirizar a série Dawson's Creek nos anos 90, foi confirmado de volta. Ninguém sabe ainda se para fazer o roteiro, mas pelo menos como produtor executivo, ele vai estar lá. O bastão do Wes Craven, que morreu em 2015, foi passado para os diretores de Ready or Not, um filme do ano passado, então resta saber se em relação ao roteiro o Kevin Williamson vai assumir ou se os roteiristas de repente de Ready or Not, que parece que estão no páreo, podem acabar ficando com esse trabalho. Deixando assim o Kevin Williamson como produtor executivo, mais como um cargo ali de homenagem, um cargo honorário devido à sua história com a franquia. Bom, para terminar, vale a pena falar também que a Spyglass, que detém os direitos de Pânico, também sempre demonstrou muito interesse por revivals. Então, a gente tem uma mistura muito boa e sabemos que as coisas estão andando. Essas são as notícias e novidades que a gente tem até o momento. Eu tô assim doido para que role, porque eu gosto muito de Pânico. Gale Weathers, Sidney Prescott e Dewey, quero eles de volta. Alguns personagens de Pânico 4 que foram introduzidos, por que não? Para dar um segmento ali. E vambora! Passa a pandemia para continuar essas negociações e a gente ter esse filme logo. Mas é isso, então fica ligado aqui no Vida Pós-Créditos. Se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações, dá um like aí no vídeo, compartilha com os amigos e segue a gente no Vida Pós-Créditos lá no Instagram também para novidades e posts diários ligados a cinema e séries. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço!